A lição desta semana nos leva a uma jornada de Babel à Terra Prometida, mas com um novo herói, Abrão, que deixou sua casa sem saber o seu destino. A promessa de Deus para Abraão foi: não tenha medo. E essas três palavras, vá, vá e não tenha medo, marcam 3 sessões da jornada abraâmica que serão estudadas nessa semana e nas 2 próximas semanas. Convido a você a conhecermos as raízes de Abraão. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo. Nesta semana eu quero lembrá-los que nós estamos iniciando uma série de 3 lições. A lição 6, a lição 7 e a lição 8, elas têm um propósito e você não deve perder esse fio da meada entre elas, porque envolve o grande ministério de Abraão, o seu chamado, a resposta a esse chamado e a grande prova pela qual ele passou, ok? Observe que o verso para memorizar nesta semana está em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Veja que coisa interessante, eu destaco aqui o chamado e a resposta de Abraão. Quando chamado, ele obedeceu, e quando partiu, foi, sem saber para onde ia. Pergunta: o que esse texto informa para você? Vamos lá? Tente explicar esse texto na luz do que você compreende. O que é que esse texto está ensinando para você, está informando para você a respeito do chamado e a respeito da resposta a esse chamado. Como eu disse, a lição 6, 7 e 8 estarão todas ligadas a essa temática do ministério de Abraão. Olha, para essa semana, a minha proposta é que você considere com a sua classe, primeiramente, as 3 palavras-chave que vão nortear as 3 próximas lições. Essa e as 2 próximas, ok? A lição de hoje, a lição dessa semana, número 6. Vá, abandone o seu passado. A próxima lição, para você já ficar dentro do contexto, não tenha medo. Envolve fé no presente. E a lição 8, vá, abandone o seu futuro. Olha, 3 coisas para você entender bem a abordagem que nós estamos começando hoje. Primeiro, vá, é o convite para você abandonar o seu passado. Segundo, não tenha medo, é para você ter confiança na promessa de Deus no tempo que você está recebendo o chamado, no presente. E o terceiro vá, o segundo vá, perdão, que é o terceiro ponto da lição, vá, abandone o seu futuro. Prontos? É assim, direto ao ponto. Você vai entender claramente o que cada uma dessas lições vão dizer com base nessas 3 frases. Vá, não tenha medo e vá. Vá, abandone seu passado, não tenha medo, tenha fé no presente e vá, abandone seu futuro. Ok? Essa aqui já é o esboço para as próximas 2 lições. Nós vamos estudar, observe aí na tela, nós vamos estudar, revisar a lição dessa semana a partir do esboço de domingo, depois estudamos segunda e terça juntos, vamos para quarta-feira e finalizamos com a lição de quinta. Domingo trata da partida de Abraão, então você deve falar com a sua unidade sobre essa experiência. Ele foi como ordenar o Senhor, isso é uma resposta. Abraão foi sem saber para onde, mas ele foi, ele atendeu o chamado. A terra seria mostrada por Deus. Então, assim como Deus o chamou, Abraão confiou. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu sabendo para onde ia. Abraão saiu com um rumo, mas não sabia para onde ia. Entendeu? Porque Abraão foi chamado, ele respondeu. Ele tinha um rumo, eu vou. Mas para onde? Bom, aí eu não sei. Essa experiência de ir, mesmo sem saber, denota o elemento da fé, da credibilidade, da relação de confiança que Abraão tinha com Deus, ok? Na lição de segunda e terça-feira, o que é que você vai abordar? Você vai abordar escolhas. Se você lembrar, a lição de segunda-feira, ela fala da escolha de Abraão entre morar na terra das águas, Egito, ou permanecer na terra da promessa. Ele estava iniciando a sua jornada e entrando na terra prometida. Em algum momento, veja, ele saiu, ele estava na jornada, ele atendeu o chamado, um homem de fé, mas escute, em algum momento da vida de Abraão, assim como na nossa vida, nós podemos ter os nossos vacilos. E nesse caso, Abraão, por conta de uma fome que estava acontecendo na terra
aonde ele estava, ele foi para o Egito. Parece até aquela jornada que prefigurava a origem do povo de Israel no Egito para depois sair para a Terra Prometida. Ele fez esse trajeto, de alguma maneira ele fez esse trajeto. Foi para o Egito, passou um tempo lá e depois teve que voltar para ocupar a terra que o Senhor havia preparado para ele. Ló também fez escolhas. Só que Ló fez a escolha entre a terra das Campinas e a terra de Canaã. Enquanto Abraão foi para o Egito e depois voltou para a terra de Canaã, Ló foi para o Egito e depois voltou para a terra das Campinas, em frente a Sodoma e Gomorra, uma terra tão bonita que fazia lembrar o Jardim do Éden. Então você destaca essa importância das escolhas e até essa separação de Abraão e Ló favoreceu para que a promessa de Deus se cumprisse na pessoa de Abraão. Quarta-feira, coalizão de Babel, é aquela guerra, ok? A guerra dos 4 reis contra os 5. E nessa guerra os homens estão disputando pela terra. Um fato curioso que a lição chama a atenção e que você pode explorar isso na sua abordagem é de que Abraão não entrou nessa guerra. A terra dele foi intocável, de maneira que Abraão recebe de graça a terra e ele é preservado na terra. A guerra acontece em seu torno. A disputa da terra está entre os homens, mas o que Deus deu para Abraão não estava em disputa. Então chame atenção para isso, porque ele não entrou na guerra em disputa de terra, porque ele recebeu de Deus um presente que foi a terra prometida. E quinta-feira, o livramento do Senhor através da mão de Abraão. Veja que quando Ló foi levado cativo juntamente com sua família e todos os seus bens, Abraão foi para resgatá-lo, ok? E na volta tem aquele aspecto importante que você pode explorar na lição de quinta-feira, que é a adoração de Abraão e a devolução do dízimo a Melquisedeque como uma oferta de gratidão, ok? Não esqueça que nós já aprendemos sobre Melquisedeque. Melquisedeque não é Jesus. Em alguma lição nossa aí do trimestre, 2 trimestres passados aí, nós aprendemos sobre isso. Mas ele representa muito bem o ministério sacerdotal. Muito bem. O que é que você pode chamar em destaque na lição dessa semana? Olha, quando Deus diz para Abraão ir para uma terra, o termo hebraico ali descrito dá a ideia de alguém que vai encontrar a si mesmo. Então você pode explorar isso aqui na lição. Abraão saiu do seu mundo, do seu ambiente, da sua parentela, do seu habitat, para ter um encontro consigo mesmo e ter um encontro com Deus. Esse vá é também simbolismo do que nós precisamos fazer ao aceitar o comando de Deus na nossa vida. Deixe tudo para trás e vá direto ao ponto. Vá para Cristo Jesus. Que Deus te abençoe a ouvir e compreender esse chamado. Você pode terminar a lição fazendo uma pergunta. O que Deus pede que você deixe para trás para atender ao chamado divino? E o que você está disposto a oferecer em adoração? Põe na sua classe para participar e pensar sobre a resposta a essas perguntas. Que Deus te abençoe. Até na próxima semana. Lembre-se, em casa você estuda, aqui você compartilha, mas sempre indo direto ao ponto.